Bom dia a todos, é um prazer enorme estar junto a vocês nessa oportunidade. Meu nome é Cláudia, professora de matemática e professora coordenadora do Núcleo Pedagógico Matemática do Ensino Médio, aqui na diretoria de Osasco. O meu bom dia especial aos professores coordenadores que nos assistem neste momento, aos professores de matemática e língua portuguesa dos anos finais e do ensino médio. O propósito dessa nossa videoconferência hoje é fazer uma reflexão a respeito das habilidades estruturantes do currículo, tanto para a área de matemática quanto do ensino médio, língua portuguesa e matemática também. Nesse momento também gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer e parabenizar a todos os coordenadores e professores da nossa rede pelo trabalho desenvolvido ao longo do ano de 2018 frente ao método de melhoria de resultados e colocar a importância desse trabalho, que esse trabalho deve ser contínuo ao longo do ano de 2019 também, e por isso esse o motivo do nosso encontro no dia de hoje. Também quero colocar para vocês que essa proposta da videoconferência, em se tratando de habilidades estruturantes, ela está pautada no plano de melhoria de resultados da diretoria de ensino, como também no plano de ação do núcleo pedagógico. Tá? O tema da nossa formação de hoje, então, são habilidades estruturantes do currículo. Para que vocês enviem algum pedido de palavra ou perguntas, questionamentos, vocês devem, então, acessar, mandar pelo e-mail eliette.silva1@servidor.educacal.sp.gov.br e o tema do e-mail deve ser habilidades estruturantes. Assim que formos recebendo os questionamentos, todas as questões ou algumas delas serão respondidas ao final das nossas apresentações. Também gostaria de apresentar a minha companheira de hoje, professora Neuza de Mello, PCNP de Língua Portuguesa dos anos finais aqui na diretoria. Então eu vou começar, a apresentação ela se dará em 2 blocos. Eu farei a parte de matemática e a professora Neuza tão logo a parte de língua portuguesa. Então, começando o nosso encontro, para começarmos a falar um pouquinho dos objetivos que eu considerei importante elencar, que é promover o aperfeiçoamento e o desenvolvimento das competências profissionais dos professores de matemática quanto à sua função docente e as concepções que estruturam o currículo oficial do Estado de São Paulo. Também orientar e subsidiar os professores de matemática por meio de sugestões de estratégias e metodologias que permitam o planejamento de atividades visando a melhoria do processo ensino-aprendizagem. Também eu trago para vocês uma análise de uma questão que apresentou ou apresenta ao longo dos anos um baixo índice de aproveitamento nas avaliações externas da AP e Saresp, e também dentro das avaliações institucionais. Então, partindo um pouquinho, rememorando junto com vocês um pouquinho os princípios do currículo, né? Embora nós estejamos numa transição de documentos oficiais emanados da Secretaria Estadual de Educação, ainda temos pautado, então, o currículo como ponto de partida das nossas ações, né? Todo o material que nós já vínhamos trabalhando, ele serve para continuarmos o nosso trabalho. Todo esse material novo, ele tem que ser articulado já ao trabalho, aos documentos que nós já tínhamos disponíveis na rede. Então, quais são esses princípios, né? Se puder voltar um pouquinho o slide, por favor. Isso. Uma escola que também aprende, o currículo como espaço de cultura, as competências como referência, a prioridade para a competência da leitura e da escrita e a articulação das competências para aprender e articulação com o mundo do trabalho. Considerando que, frente aos princípios do currículo, a competência leitora e escritora seja
uma das competências que favorecem também os outros componentes curriculares, não apenas a língua portuguesa, né? Porque é a partir dela que nós fazemos a leitura não só dos conteúdos dos componentes curriculares, como também os conteúdos da vida como de uma forma geral. Próximo slide, por favor. Em se tratando da avaliação da aprendizagem em processo, nós teremos a aplicação da 22ª edição, agora no final de abril. E o que vem a ser a avaliação da aprendizagem em processo? A AP ela é fundamentada no currículo do Estado de São Paulo e propõe o acompanhamento da aprendizagem das turmas e alunos de forma individualizada, com um caráter diagnóstico. Então, a avaliação ela vem para facilitar o diagnóstico por parte do professor em todas as turmas, inclusive individualmente por aluno, para saber aquilo que o aluno consegue, já tem domínio, ou aquilo que ele não tem domínio e precisa ser desenvolvido pelo professor em sala de aula. Essa é a finalidade da avaliação da aprendizagem em processo. Então, em posse desses resultados, o professor, então, elaborará estratégias para que os objetivos sejam alcançados e as habilidades sejam contempladas pelos alunos. Ela tem como objetivo apoiar as unidades escolares e os docentes na elaboração de estratégias adequadas a partir da análise de seus resultados, contribuindo efetivamente para a melhoria da aprendizagem e desempenho dos alunos, especialmente nas ações de recuperação contínua. Então, como eu acabei de falar, elabora-se a estratégia, aplica-se essas estratégias e, após isso, avalia, então, qual foi o impacto dessas ações. E aí precisa ser tomada novas decisões para que se alcance sempre um melhor resultado. Próximo slide. Como eu fiz um recorte de uma habilidade apresentada na nossa diretoria de ensino, como uma habilidade bem frágil em relação às turmas do ensino médio, terceira série do ensino médio, que é a habilidade H10, que é reconhecer a função exponencial e suas propriedades relativas ao crescimento ou decrescimento. Embora essa habilidade ela apareça na terceira série do ensino médio, tanto nas APs quanto nas avaliações do SARESP, essa é uma habilidade recorrente. Ela permeia os anos finais, desde o 8º ano até o ensino médio. Então, ela não é uma habilidade característica da terceira série do ensino médio. Então, é por isso que eu fiz esse recorte, para que vocês entendam a importância do percurso formativo pelos alunos. Próximo slide. E então, eu fiz um recorte aí de uma questão, da questão 10 da AP, da 21ª edição da AP do ano passado. É uma questão que trabalha com gráficos e ele trata do crescimento ou decrescimento. Não, provavelmente o título vai estar bem ruim para vocês, mas aqui para mim trata-se de aumento da cesta básica, onde houve o menor aumento em questão de valores da cesta básica. Então, é uma questão que não exige do aluno tanta necessidade de cálculos, mas exige do aluno conceituação e entender graficamente aquilo que está pedindo, né? É uma leitura de imagem. Então, por isso, a importância da competência leitora e escritora neste momento, né? Válido lembrar que para o aluno conseguir resolver esse tipo de questão, ele precisa ter conhecimentos anteriores, né, que o levarão a ter sucesso na resposta de um tipo de questão como essa. Em relação aos itinerários de aprendizagem, pode passar o próximo slide, por favor. Então, deve-se considerar o quê? Quais os caminhos que os alunos devem percorrer para ter domínio nessa habilidade? Conceitos básicos, né, sobre potenciação e suas propriedades, que são conceitos apreendidos lá no 6º ano já, nas séries iniciais dos anos finais. Já começamos, então, com essa dinâmica, né, com essa conceituação, para que o menino possa desenvolver. Conceitos básicos sobre plano cartesiano, que é um outro conteúdo também abordado em séries de 8º e 9º ano. Então,
percebam que a habilidade ela permeia todo o segmento, desde os anos finais até atingir a terceira série do ensino médio. Próximo slide, por favor. Conceitos básicos sobre os pares ordenados, a localização de um ponto no plano cartesiano, crescimento e decrescimento de funções, e cada um desses temas, ele deve compor, então, a jornada de aprendizado do aluno, né? Quando a gente fala de habilidade estruturante, nós estamos falando de habilidades que formam um conjunto que vão subsidiar o aluno a avançar nesse conhecimento, aprimorar o seu conhecimento, aprofundar no conhecimento. Então, é por isso que a gente fala de habilidades estruturantes. É uma habilidade que ela não tem início no fim, ela tem início lá nas séries iniciais e vai permear toda a vida escolar do aluno, né? Próximo slide. E eu fiz um recorte também de algumas situações de aprendizagem encontradas no mapa de avaliação processual. Esse documento também é de conhecimento de todos vocês. Então, o que propõe esse documento? Né? Que as situações de aprendizagem elencadas favoreçam que a habilidade seja compreendida pelo aluno, estruturando o seu conhecimento para que assim possa avançar com segurança em seu percurso escolar. Próximo slide. E aí, então, eu fiz o recorte da onde que podemos encontrar essa habilidade ao longo do percurso escolar. O professor, no planejamento de suas aulas, nos seus planos de aulas, deve ter o cuidado de tentar visualizar dentro dos documentos aonde que pode começar o ensino dessa habilidade, então, em questão. Ali no slide anterior, se puder voltar um pouquinho, colocamos assim, a habilidade é encontrada na situação de aprendizagem 2, no 8º ano do 3º bimestre. Depois ela aparece de uma outra forma no 9º ano, no 2º bimestre, com a situação de aprendizagem número 8. Depois, no próximo slide, na primeira série do ensino médio, no 2º bimestre, com as funções polinomiais do 1º grau, significado, gráficos, crescimento e decrescimento de taxas. É nessa série que essa habilidade será, de fato, aprofundada, né? A primeira série do ensino médio, ela tem essa característica de colocar novos conceitos de formas mais aprofundadas do que eles aprenderam nas séries iniciais. Na primeira série do ensino médio, também ela se repete no 3º bimestre, com a situação de aprendizagem 1, onde aparecem, então, as potências e o crescimento e o decrescimento exponencial, que vai tratar especificamente sobre a função exponencial. Próximo slide, por favor. Eu acho que, e depois, consequentemente, ela vai aparecer no 3º ano do ensino médio novamente, e para culminar, então, todo o aprendizado que o aluno deveria ter alcançado durante o seu percurso escolar. Pessoal, de uma forma bem básica, a gente quis abordar essa temática sobre essas habilidades. Eu não sei se fui muito clara, eu espero ter podido ajudar. Qualquer dúvida, então, encaminhe para o e-mail eliette.silva1@servidor.educacau.sp.gov.br. Estamos à disposição aqui e, da minha parte, muito obrigada. Passo a palavra agora para a PCNP Neuza, que dará continuidade. Olá, professores, sejam todos bem-vindos. O assunto é o mesmo, que já é de conhecimento de todo mundo, de todos os professores ou profissionais da educação que transitam, né, no percurso da educação básica. O assunto é o mesmo, só que talvez eu tenha pego um pouco um viés diferenciado. É interessante para nós entendermos o que são as avaliações, as habilidades estruturais ou estruturantes. É interessante dar uma passada pelo currículo. Inclusive, no próprio título, a gente já vai observar que as habilidades estruturantes, elas não se restringem só a português e matemática, mas ela está, assim, presente em todas as disciplinas da grade curricular e em todo o percurso de escolaridade do aluno.
Então, por que eu considero interessante retomarmos o currículo? É que, primeiro assim, o que nós entendemos por currículo? Vamos pensar junto, né? O que seria o currículo, o que é o currículo, o que entendemos do currículo? O currículo é um documento que se constitui um grande norteador de todo o processo educacional, desde os anos iniciais até o ensino, estou falando dentro do sistema estadual, desde os anos iniciais até o ensino médio. Então, dentro desse sistema de educação, e no nosso caso, no sistema público, a aprendizagem escolar está de modo intrínseco atrelada ao currículo, vinculada, sendo que ele é organizado com o objetivo de orientar professores e as ações dos professores, da equipe gestora, da diretoria de ensino. Então, é tudo muito articulado. Se nós falamos em currículo, não tem como falar em currículo se não lembrarmos, se não abordarmos a questão da avaliação. Não existe avaliação se não tiver currículo, elas estão bem afinadas. Porque a função da escola é ensinar, né? Prover o aluno de conhecimentos. Então, quando nós falamos em avaliação, nós temos alguns desafios a pensar. Eu estou abordando e seguindo esse percurso para a gente chegar a entender o que são as habilidades estruturantes. Por que nós devemos avaliar? Vamos pensar junto, né? Nesse momento que também é um momento de reflexão. Por que nós devemos avaliar? O que é avaliar? Será que é medir de um modo assim mensurável? Né? E quem é o sujeito dessa observação, dessa avaliação e o que deve ser avaliado nesse processo? Tudo isso é norteado pelo currículo. Então, quando eu relaciono a avaliação, eu tenho esses 3 desafios, eu tenho que encontrar essas 3 respostas. E quando eu penso no resultado, tem mais 2 questões a ser levantadas. Como que o aluno faz essa apropriação do conhecimento e como ele utiliza esse conhecimento? Por isso que eu optei por participar, por iniciar baseado no currículo. Então, são boas perguntas que nós não teremos espaço para responder aqui, mas que já fica uma dica para o PC abordar lá no ATPC dele, para que ele faça do ATPC um horário de estudos, de reflexão. Então, já fica uma dica ainda. Então, voltando ao currículo, nós vamos encontrar circulando alguns currículos centrados no conhecimento. E ele existe bastante na área de educação, sendo público ou não. Então, esse currículo centrado no conhecimento, há uma valorização do conhecimento que foram construídos historicamente e devem ser garantidos a todos os estudantes, a todos os alunos. Há currículos que são centrados no aluno. Já é uma outra concepção onde a perspectiva é de que todos os alunos vão reconstruir os conhecimentos que já estão ali sistematizados e passando a integrar a realidade do aluno. Agora eu pergunto a vocês aí na escola, para a gente pensar junto um pouquinho. E o currículo de São Paulo, ele está centrado em quê? Vamos pensar um pouquinho, né? Centrado no conhecimento, centrado no aluno, né? Então, eu acredito que vocês tenham já buscado alguns conhecimentos prévios que vocês têm a respeito dele para tentar encontrar resposta. E muitos até já definiram, alguém falando assim, é no conhecimento, outros, não, é centrado no aluno. Segundo a Gisleide Trigo Silveira, que é coordenadora do Pedagógico de Projetos, né, na área pedagógica da Fundação Vanzolini, e no curso de foco à aprendizagem que teve na própria plataforma da IFAP, o currículo ele não está centrado não só no conhecimento, nem só no aluno, mas o nosso currículo oficial, e a gente retoma mesmo considerando que nós estamos num período de transição,
esse documento, ainda em 2019, ele vai estar sendo o ponto de referência. E com ele a gente vai transitando, como a Cláudia já falou, nos diferentes, de transição e na BNCC. Então, para a Gislaine, o currículo do Estado de São Paulo ele está centrado na aprendizagem do aluno e no resultado. Se ele está centrado na aprendizagem e no resultado, o que quer dizer isso na sua essência? Que ele quer dizer exatamente o seguinte: o que ele sabe, o que o aluno aprendeu daquilo que lhe foi ensinado e como que ele utiliza fora do percurso da escola. Porque a escola é de passagem para o aluno, ele vai ter que saber usar esse conhecimento lá fora, né? Então, pensando nesse viés, e falando nesse currículo, e eu já falei que não tem como falar do currículo sem citar a avaliação, até por conta que tem a aprendizagem e tem o resultado. E nessa parte do meio aí, nós vamos encontrar a prática do professor, e o aluno e a sala de aula. E acho que um grande nó nosso é esse, né? Nós temos o currículo que propõe tudo o que deve ser feito em todas as instâncias, e temos, do outro lado, o resultado dos que foi feito. E esse resultado a gente só sabe se houver avaliação. Tá? Então, frente àquelas 3 perguntas lá relacionadas à avaliação, para que nós avaliamos? Qual é o sentido da avaliação? Como já foi falado no primeiro momento, é para diagnosticar. Diagnosticar o quê? O que o aluno aprendeu frente àquilo que lhe foi ensinado. Só isso? Não, senão morre na praia. Ela também é feita para que os envolvidos no processo de avaliação, não só o professor, mas a equipe da escola, a equipe da diretoria, também tomem decisão a respeito do que está acontecendo. E o fruto dessa decisão é nós estarmos aqui. Senão não teria sentido. Então, assim, a gente está vendo como que está o posto no currículo, ele se efetiva na prática, ele se materializa. Para decidir, eu decido, mas eu tenho que agir. Se eu não agir, também não tem sentido. Então, eu faço o diagnóstico, decido e vou agir. E esse vou agir, novamente eu reforço aqui. Aí vem a primeira lâmina, se vocês puderem voltar à primeira lâmina, eu agradeço. Essa mesmo, obrigada. Então, aí nós vamos ter habilidade. Por quê? Porque o nosso currículo ele é referenciado em habilidade. Dentro do currículo tem a questão da avaliação, e nós vamos encontrar basicamente 3 tipos de avaliação. A avaliação que é feita pelos professores, lá, como o pessoal costuma dizer, no chão da sala de aula, no perímetro interno da escola, a AP e o SARESP. Dessas 3 avaliações, elas têm objetivos específicos, mas todas elas apontam um diagnóstico, todas. Então, nós temos o SARESP, que é uma avaliação sistêmica, que ela tem um objetivo e ela caminha e ela é conduzida, segue os caminhos para os seus objetivos. Tem a AP e tem a avaliação dos professores. Dessas 3, nós poderíamos perguntar qual é a mais importante. Se nós perguntarmos qual é importante, talvez a gente não chegue num consenso, porque elas têm funções diferentes. Agora, quando a gente fala em avaliação, a gente tem 2 viés de olhar, 2 pontos de vista a considerar. Tem a avaliação, que é aquela que você pode quantificar, que você pode mensurar. Essa nem a AP e nem o SARESP dá conta. Mas tem aquela avaliação que o professor tem coisas que não são mensuráveis quantitativamente, mas são observáveis, que é o comportamento do aluno, os procedimentos. Aí você vai ter uma avaliação não só cognitiva, mas factual, procedimental. Então, é a avaliação mais completa que tem, que abrange o que é mensurável ou não, é o do professor. E aonde entra a habilidade estruturante? Nós falamos da avaliação em processo,
porque ela visa, dentro do Estado, é uma modalidade do currículo aqui de São Paulo, do Sistema Educacional de São Paulo, e ela visa o quê? A cada bimestre você tem a avaliação, você tem o diagnóstico e você já tem a oportunidade de intervir. Você toma a decisão para não chegar no próximo bimestre, ele está acumulando defasagens. Então, esse conceito da habilidade estrutural, ela foi tirada do próprio tutorial lá da avaliação em processo, da avaliação da aprendizagem em processo. Por quê? Porque aqui vai dar para o professor o norteador mais constante e mais fácil dele visualizar o itinerário de aprendizagem do aluno. Então, se vocês puderem passar a próxima lâmina, eu agradeço, tá? Então, o que é a habilidade? Falando que foi tirada do foco, né? Do foco aprendizagem, pode passar para a próxima. Tá. Então, nós vamos encontrar no conhecido mapa de habilidade, e a gente já vai entrar nele e ver essas questões que estão aí, essas etapas. Esse mapa é bem conhecido de nós, aqui da rede estadual. Então, elas estão alocadas em 3 etapas que se distribuem no eixo vertical. Na etapa 1 ficam as habilidades estruturantes, na 2 as habilidades que se estruturam a partir do desenvolvimento, da conquista, da apropriação da etapa 1. Se o aluno não adquire naquela da etapa 1, que fica em vermelho lá, é sinal que o que nós investimos aí para frente não vai ser sucesso, né? Não vai ter sucesso e vai ser uma ação meio deslocada, que não atende a demanda do aluno. E na terceira etapa, que é no pico, né, ficam as habilidades que podem ser aprofundadas ou ampliadas. Se vocês puderem passar a próxima aí. Então, agora dá para a gente começar a entender as habilidades estruturantes. Não é aprender, compreender ou é revisitar. É o que a gente está tentando, né, ampliar um pouquinho enquanto teoria. A habilidade estruturante é o conjunto de habilidades fundamentais que conferem condições necessárias para a construção dos conceitos nas diferentes áreas do conhecimento. Por isso que o título lá eu pus não só de português, mas todas as áreas. Todas as áreas estão envolvidas ou comprometidas com esse referencial do ensino público de São Paulo. E não tem como a gente entrar num sistema e não o conhecer. Porque por mais que a gente se esforce, se a gente não conhece o caminho das pedras, o sucesso lá na frente é mais complicado. Então, vamos lá no famoso mapa de habilidades. Se vocês puderem... Tá meio... ficou muita informação. Mas eu acho que dá para a gente entender. Ali onde tem o vermelho, ficam as habilidades estruturantes. Esse é o mapa de uma escola nossa, que em 2018... era o 7º ano, e esse ano ela está no 8º ano. Então, nós vamos ver que nessa etapa, né, ele já está há 7 anos, tem lá os anos iniciais, a primária do meu tempo. Tem os anos do ensino fundamental inicial, e ele já fez 5 anos, 6º e 7º. Está 7 anos fora o percurso de educação infantil, e ele tem lá, se nós contarmos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 habilidades fundamentais para a etapa seguinte do itinerário. A gente está vendo no eixo vertical. E ele não deu conta. E quando chega no vertical, né, ele tem mais outro 3, 6, 7, 8, 9, 10 habilidades. O conjunto de alunos, né? E quando ele chega para ampliar, que é aprofundar, ele tem 2, 4, 6. Então, é um quadro que dá para a gente refletir um pouquinho. O que nós podemos fazer? Sendo que esse aluno está no 8º ano, carregando já essas defasagens. E a gente não pode ter o culpado, porque dentro dessa complexidade, que é a sala de aula, que é a escola, que é a comunidade e que é a própria estrutura do Estado, não tem culpados. Mas a gente pode minimizar essa situação
né, dentro da sala de aula e dentro da escola e com o apoio da diretoria. Sempre enfatizo isso porque não é um trabalho sozinho, é um trabalho de um coletivo que tem que estar alinhado, compromissado. Pode passar para a próxima um pouquinho? Pode ser? Eu vou fazer igual você, Ricardo. Tá? Então, aí é do 9º ano que esse ano está carregando para a primeira série, é um contínuo, né? Você vai ter lá na etapa 1, que são as fundamentais, mais 2, 4, 6, 8 habilidades. Na segunda, só uma, e lá em cima 2, 4, 6, que já é um quadro bom. Então, o que nos mostra isso daí? Que o desafio é muito grande. Tem como resolver todas essas habilidades ao mesmo tempo? Não tem. Eu tenho que ter uma estratégia, tenho que ter algum planejamento e por etapas, porque senão eu também me perco, porque são diferentes estratégias, e se a gente olhar as figuras geométricas ali que indicam os temas, você vai ver que a coisa, que assim, o desafio é bastante, é um grande desafio. Pode passar a próxima, fazendo favor? Bom, o próximo, eu fiz um recorte para ver se a gente conseguia trazer mais para perto, porque eu sabia que era bem grande e eu não consegui localizar para ficar que fosse a percepção mais visível. Então, nós temos naquele recorte de uma das lâminas anteriores, mais próximas. Então, nós temos ali as figuras geométricas. O que indicam essas figuras geométricas? Em matemática, se a gente observar, agora eu vou falar com a Cláudia aqui, em matemática nós temos 4 temas. Um é relacionado, eu não sei a ordem não, mas um é relacionado ao sistema numérico, números, né? Outro é espaço e fórmica, o outro é grandezas e medidas, e o quarto é tratamento da informação, que é esse que a gente está tentando sobreviver agora, que é o tratamento da informação, e matemática são os gráficos. Português, para complicar um pouquinho mais, são 6 temas. Então, voltando a esse último slide que vocês exibiram, nós temos lá, nós temos figuras circulares, tem a figura com 6 lados, tem uma figura que é quadrada, mas é retangular. Ela é assim, inclinada, ela é, né? Um paralelograma. Paralelograma. E tem, então vocês veem aí que tem tem o círculo, tem o de 6 lados, hexágono, tem o quadrado, tem o forma de losango, cada isso é um tema. Então, o tema 1, habilidade 01, vamos ver lá que ela é do tema 1, reconstrução das condições de produção e recepção de textos. Para quem é de língua portuguesa, isso é tranquilo, mas para outra disciplina, talvez nem tanto. Então, essa reconstrução das condições é no processo de comunicação, aquele gênero foi produzido por quem, quais as condições dele, quem fez, o que fez para quem fez, né? Então, são coisas visíveis no texto. Se você pega um texto ali, você sabe quem fez, foi o autor, para quem que ele fez. Se é um anúncio, é para vender alguma coisa. Se é um bilhete, é para avisar alguma coisa. Se é uma carta, é para mandar uma mensagem. Se é um artigo de opinião, é para defender algumas ideias. Então, está visível no texto. Então, dando só continuidade, volta naquele slide, fazendo favor. Então, só voltando aí, por onde que eu começo aí? Né? O que eu faço quando eu tenho alunos que, dentro desse quadradinho aí, que você clica em cima e você vê que o índice de acerto numa habilidade na H01, não sei se é essa, mas uma dessas daí, teve 17% de acerto, quando é uma habilidade que ela está presente no texto. Podemos mudar para a segunda, para a próxima tela, próximo slide? Então, frente a tantas habilidades prioritárias, como é colocado quando vem o resultado, seja do SARESP, seja da AP, ou seja da própria observação do professor, vai aparecer habilidades prioritárias, habilidades não dominadas, habilidades não construídas, habilidades que não foram desenvolvidas. Então, no frigir dos ovos, é o que meu aluno não aprendeu a respeito dessas habilidades. E quando a gente fala em habilidades, a gente tem que ter em vista que nós temos lá posto no currículo, por bimestre, o conteúdo. Dentro desse conteúdo,
Eu vou trabalhar esse conteúdo porque ele está posto pelo currículo, mas eu não vou trabalhar o conteúdo pelo conteúdo. Ele vai ser uma ferramenta para que eu desenvolva habilidade. E isso pode ser em qualquer disciplina. Pode ser a próxima? A próxima é uma lâmina? Tá. Então, vamos pensar juntos sobre o que nós falamos. Tem esse e-mail aí, as dúvidas de hoje vocês podem colocar no da Eliette, e se tiver alguma dúvida mais específica de língua portuguesa, podem colocar nesse e-mail que a gente responde, tá? Eu me proponho a responder. Pode ser a próxima? Então, aí a pergunta foi assim: o que fazer frente a esse quadro de fragilidade? Por onde começar, que eu acho que é uma questão bem importante, porque frente a esse quadro, quando é eu começo por aquela habilidade estruturante ou prioritária e é tranquila. Mas frente ao quadro que nós vimos, e não pense que é só o caso dessa escola, são muitas em São Paulo. Então, o que fazer, por onde começar, como fazer e quando fazer? Eu acho não, eu não estou procurando, mas é uma certeza, né? A questão de o que fazer. Então, a partir de agora, qual que é a ideia? Frente ao que a gente levantou, que é assim, uma pincelada dentro desse quadro de currículo, avaliação, prática do professor, resultados. Então, é uma pincelada. Então, a proposta agora é pensar em algumas sugestões que facilitem, que apoiem, que subsidiem o trabalho do professor lá na sala de aula. Então, vamos ver. Na próxima lâmina. Aí. Sugestões. Como que você pode pensar por onde você vai começar? Eu penso que o professor, a equipe gestora, pode considerar a habilidade com menor percentual de acertos. Você tem uma que foi 30%, outra 49% de acerto, e outra 10%, 15%, 3%, em qual que eu vou investir? É uma possibilidade, começar no menor número de acerto. Outra possibilidade é considerar o tema, que é a figura geométrica, por isso que eu contei lá, já pensando nessa sugestão. Considerar o tema, que é a figura geométrica, que mais aparece no quadrante, né? Dentro da habilidade 01, ou dentro das outras habilidades, né? Você considera o tema. Uma outra possibilidade é considerar a habilidade que predomina no maior número de turmas ou segmentos. Eu tenho certeza que vocês, com a vivência, com o dia a dia lá na escola, talvez até indiquem outra sugestão. Se vocês tiverem, né, uma outra sugestão por onde começar, seria interessante vocês socializarem, porque a socialização é um meio da gente aprender também. Nós aprendemos lendo, nós aprendemos interagindo, nós aprendemos ouvindo uma videoconferência, né? Tudo se constitui em aprendizagem desde que eu tenha um foco e um interesse. Tá? Então, quem tiver uma outra possibilidade que responda essa pergunta, por onde começar, sinta-se à vontade e nós agradeceremos. O próximo slide. Obrigada. Aí agora, qual foi a proposta agora, o pensamento que nos guiou para esse caminho? É ver uma habilidade, fazer assim, a habilidade como objeto de estudo, no nosso caso, para o professor, não para o aluno. Então, foi pensada uma habilidade que ela vem desde o segundo ano dos anos iniciais. Desde os anos iniciais, né? Vem essa habilidade que é localizar informação explícita em um texto. E sabe onde que a gente localiza essa dificuldade? No ensino médio, nas séries do ensino médio. O que será que acontece, né? Que uma habilidade que é de localização, informação explícita, é o que está claro no texto. Eu não preciso de conhecimentos prévios, a não ser saber ler e saber o vocabulário daquele texto. Mas uma habilidade que está no texto e eu não dou conta, o aluno não dá conta de responder. Vamos pensar um pouco, né, que ela vem tramitando. É claro que o grau de dificuldade é diferente.
nos anos iniciais, vem lá. A menina foi visitar a praia, ou a menina foi conhecer a praia. Então, qual localize a informação explícita no texto, né? Você vai dizer que é falando sobre uma menina, né? Mas, nos anos que se seguem, a dificuldade, o grau de complexidade pode ser maior, mas está no texto. Então, quem é o autor do texto? Né? Quando que foi produzido esse texto? Isso é independente do gênero, né? Qual é o assunto do texto? Onde que eu vou buscar o assunto do texto? 99% das vezes no título. Então, acho que são dicas assim que podem apoiar o professor nesse desafio de ensinar, de voltar, de retomar e priorizar essa habilidade estruturante. Né? Aí ela vai aparecer em diversas vezes. Então, só para comprovar um pouquinho da onde eu tirei essa ideia, pode passar a próxima tela, fazendo favor, o slide, fazendo favor. Aí, ó. Então, as justificativas da opção por essa habilidade, que se nós vermos o grupo lá na matriz do SARESP, é do grupo 1, que é identificar, localizar, selecionar, né? É uma habilidade que, por si só, ela está presente ali à nossa vista. Então, olha, lá no SARESP vai aparecer a habilidade 01, 04, 06, H11, G1 em todos os temas que estão lá, né? No SAEB, que é no segundo ano, tá? No SAEB, no segundo ano, aparece localizar informações explícitas em um texto, reconhecer a finalidade de um texto nos diferentes eixos do conhecimento, porque a gente já pegou a matriz do SAEB. Então, veja bem, se eu vejo uma propaganda, isso aconteceu numa avaliação de 6º anos na AP, já faz uns 4 anos. No 6º ano apareceu uma propaganda e o enunciado lá, né, era assim: qual o objetivo desse texto? E tinha a imagem, acho que era de uma margarina, alguma coisa assim, não me lembro bem o que era. E nós tivemos um índice muito alto, ou um índice muito baixo de acertos. O que fica assim para a gente? O que fica para a gente que deve ser retomado? A característica da propaganda nesse caso. Se eu paro para me debruçar e estudar, eu vou ter ali a chave. Se ela não sabe qual que é a finalidade de uma propaganda, eu vejo 4 alternativas. 3 são plausíveis e uma é a verdadeira, eu terei dificuldade em localizar qual seja. Então, acho que são essas dicas que a gente está procurando dar e ter como estudo, né? Então, o que a gente apresenta de sugestões? Já pode ser a próxima tela, por favor. Nada complicado e que não seja do nosso conhecimento. Planejamento. Eu defino o que eu vou trabalhar, escolhi um critério, selecionei dentro de um critério. O que eu tenho que ter claro nesse planejamento? Clareza nos objetivos. Aonde eu quero chegar. Aí eu posso usar qualquer desses termos. Revisitar, rever, retomar a habilidade, né? Partir sempre, e assim, parta, professor, sempre dos conhecimentos prévios do seu aluno. O que ele sabe a respeito daquilo que você quer perguntar? Eu vou usar no ensino médio um texto literário. Pergunte se ele conhece o texto, quem é o autor, o que ele sabe sobre aquele autor. E essa interação, ela já vem nas 10 competências da BNCC. Conversar com o aluno, procurar. Se ele der alguma informação inadequada, registre e num outro momento você retoma, dando a adequada. Você não precisa falar para ele, olha, está inadequado. Eu acho que são essas dicas que às vezes a gente no interior da sala de aula fica face a face com essa dúvida e a gente fica, né? Como responder a determinada, ou como corresponder a determinadas coisas. O próximo slide, por favor. Tenha sempre uma conversa inicial com seu aluno para contextualizar o que você irá abordar.
Não fale simplesmente da questão, né, do enunciado e a resposta certa, mas tenha assim, uma conversa inicial, um olhar, né, para contextualizar o que será abordado. Justifique o que você irá desenvolver. Você pode organizar a organização dos alunos, pode ser em círculo, pode ser em duplas, pode ser no coletivo. Aí fica do perfil do professor, como que ele acha mais fácil abordar. E melhor ainda se ele abordar uma em círculo, outra em duplas, outra no coletivo, tá? Uma outra sugestão, né? Apresente situações desafiadoras, situações problemas. Em matemática é um nome, em português é outro, mas são situações que levam o aluno a pensar sobre. Inclusive, eu coloquei aí, Saiba Mais um Banco de Dados, é um documento que foi produzido, eu comecei a fazer no tempo que eu trabalhava com os sextos anos, e que tem as habilidades, ele parte de um princípio muito simples e não foi mudado mais. E a gente tem dado para os professores e tem sido, eles julgam positivo. É assim, tem a habilidade que o aluno teve problema, e tem duas perguntas básicas. O que o aluno precisa saber para dar conta daquela habilidade? O que o professor precisa saber para ele agir naquela habilidade? Tudo bem? A próxima. Por meio de situações de aprendizagem que contempla, né, que é contemplado nos livros, nos cadernos dos alunos, e tem orientação, acredito que até autodidata, nos cadernos do professor, e quem tem esse material, a sugestão é que utilize nesse período de transição. Roda de conversa, especificar o assunto, o autor, o objetivo da conversa. Ao terminar essa situação de aprendizagem, solicite que escrevam, façam uma síntese, ou que contem o que foi discutido, né? Aí você vai já trabalhar a oralidade, a escrita, tudo bem? A próxima. Use o caderno do aluno, aí tem uma situação que é do 6º ano, volume 2, que também vai abordar essa habilidade 01, tá? O próximo. Tá. Trabalho com gênero. Você pode trabalhar com notícia, explorando as características, a fonte. Uma coisa assim, super importante na notícia, quando a gente observa, é a data da notícia. Porque às vezes você vai trabalhar uma notícia que aconteceu 3 anos, mas se você não der esse referencial para o aluno, fica meio complicado. A questão das imagens, né? Articular dentro de uma notícia a imagem, a manchete, com o conteúdo da notícia. A próxima, fazendo favor. O uso de sequências didáticas. E tem nesse, e nos próximos slides, sequências didáticas que já foram enviadas para todas as escolas 2016, 2017, e que aborda essa questão. Por exemplo, numa notícia, o título, qual o fato, como aconteceu, onde aconteceu, com quem aconteceu, faz parte do primeiro parágrafo da notícia e responde a habilidade 01. A próxima. Tá? Tem um texto que é da Kátia Lomba-Bracklin, que é sobre a leitura compartilhada. Eu gostaria que vocês acessassem, que é bem interessante, porque às vezes a gente tem uma visão equivocada da leitura compartilhada. Só pelo título já é atrativo, né? Qual a chave para a formação de leitores? O próximo. Aí, essa habilidade ela pode ser localizada em textos literários, até do Machado de Assis. E aí você pode até instigar o aluno, o que ele sabe sobre cartomante, se ele acredita, faça uma roda de conversa, conta experiência, ainda mais o pessoal do ensino médio, os alunos do ensino médio que estão assim, nessa fase de curiosidade. Tá? A próxima. Aí tem uma notícia que também é o mesmo procedimento, qual o título, sobre o que aborda, quem que conhece. Eu acho que essa riqueza para a classe, né? Tudo bem? A próxima.
Sequências didáticas, aí tem um material que eu comentei agora há pouco, que ele já foi enviado às escolas, tem por quem foi feito, que é o pessoal da equipe de língua portuguesa lá de São Paulo, e é o mesmo pessoal que está cuidando da elaboração do material, que está sendo fornecido via virtual ou será via expressa, de adaptação, né, nesse período transitório. A próxima. Aí a mesma coisa, aí já é para o 8º e 9º ano. A próxima é... E vem, assim, o interessante é que vem o material do aluno e do professor. Tem os do ensino médio também, tá? Pode ser a próxima. Planejamento Escolar 2017 foi um material que já foi enviado em 2015, 2016, 2017, que ele articula todos os cadernos do professor, né, de diferentes disciplinas, com as habilidades. Eu até printei aí um modelo para vocês terem ideia de como que é bom. Eu acho muito bom e recomendo. Pode ser a próxima? Como que vem? Ele vem assim, para o 6º ano, primeiro bimestre, vem para português, porque foi o pessoal de língua portuguesa que fez, e que caderno que ele vai encontrar. Quando a lista está limpa, é sinal que não tem outro caderno. Passa a próxima, fazendo favor. Aí, ó. Então, essa habilidade de localizar, que eu não consigo ler aqui. Ah lá, localizar informações explícitas. Você vai vendo em língua portuguesa naqueles cadernos, você vai encontrar em ciências, biologia, história, geografia e arte, e tem até o caderno. Eu acho que isso daí foi um trabalho assim que favorece bastante o professor. É trabalhoso, mas eu acho que o professor, se ele tiver alguma dúvida ou precisar de material de apoio, ele é bem rico. Ele começa a partir da página 42 do material que foi. O próximo. Tá. Lembrando, né, que essa devolutiva que a gente espera, acredita que vocês vão dar, é bastante importante para o nosso trabalho, porque nós também estamos principiando na área de videoconferência, e é para a gente aprender também e rever, que ninguém faz tudo perfeito, perfeitinho na primeira vez. Mas se vocês apontarem o que precisa ser melhorado, com certeza a gente terá um olhar bem especial. E a proposta é que, além dessas perguntas de hoje, a língua portuguesa encaminhará, matemática também, um documento que vocês façam um comentário e apresentem propostas de melhora ou até sugestões que vocês acharem pertinente e que a gente possa colaborar. Próximo. A próxima. Aí tem as referências bibliográficas, que aí eles vão passar, o pessoal da técnica vai passar, e são bastantes, que é só de leitura mesmo, né? Então, pode passar a primeira, pode passar a seguinte, a próxima, agora já são os momentos finais, eu já ia na próxima. Nessa videoconferência, procuramos fortalecer o trabalho do PC, sugerir ações para que o professor faça intervenções. Na hora que ele decide o que fazer, são intervenções. E se ele conhece o aluno, ele pontua o aluno, ele, na hora que ele estiver transitando pela sala, ele tem condições de pontuar ali junto com o aluno, né, que é um trabalho mais personalizado. Sejam elas suas próprias observações ou das avaliações internas. Agradeço bastante a presença de vocês. Espero ter atendido aos meus objetivos e ao que vocês solicitaram. E assim é que eu falo, meio informal mesmo. Já não sou tão séria quanto a Cláudia. Mas agradeço, nós agradecemos, e que seja útil a vocês. É o que nós esperamos, e muito sucesso esse ano de desafios. Pessoal, agradeço a professora Neuza pelas contribuições. Quando eu crescer, quero ser que nem ela. Eu não sou séria, como parece, que a gente fica meio tenso nesses momentos, né? Nós recebemos algumas questões, eu vou distribuir uma para a professora Neuza responder, e uma que chegou aqui para mim, da Escola Vicente Peixoto, que pergunta assim: pelo que entendemos, a prova diagnóstica de entrada não servirá de parâmetro para a AP 22ª edição. É isso mesmo? Pessoal, todo o trabalho iniciado no ano de 2019, após o acolhimento dos alunos,
Nós recebemos um material, um documento com direcionamento para as atividades dos primeiros 15 dias letivos, e tão logo nós tivemos então o planejamento no mês de março, com 5 atividades propostas nesse planejamento, e dentro deste documento orientador para o planejamento, nós estávamos lá então constando as avaliações diagnósticas de entrada. Todo esse material contribui, sim, para a avaliação de aprendizagem processo 22ª edição, como também todo o trabalho articulado pelo professor dentro da sala de aula, frente às necessidades que os alunos apresentam. Então, não são documentos isolados, eles devem estar todos articulados. A nossa intenção é que os documentos tenham sido trabalhados na sua íntegra ou dentro da possibilidade de cada unidade escolar, mas em momento algum descarta o vínculo com a avaliação da aprendizagem em processo. Espero ter esclarecido. Bom, agradeço ao questionamento do professor João Virgílio, de Santa Maria 3. Eu vou ler como que ele colocou aqui e vamos pensar junto. Segundo o que vocês falaram, a avaliação tem como função primeira diagnosticar o que o aluno aprendeu do conteúdo que foi ensinado. Sendo assim, por que o SARESP compara alunos diferentes? Sempre considerei isso um erro. Deveria ser avaliada a evolução do aluno considerando o que ele sabia anteriormente e o que aprendeu ao longo de um determinado período. Comparar alunos diferentes em momentos diferentes não tem sentido. Professor, eu vou começar fazendo uma afirmação. Fazendo uma afirmação, começando pela última frase que o senhor fez aqui. Quando a gente fala em alunos diferentes, acontece o mesmo aqui, ó, o mesmo no seu grupo aí, que todos nós somos diferentes. Eu acho que a grande sabedoria é você considerar que a única igualdade que nós temos é o fato de nós sermos diferentes. Então, não tem mais como ter classes homogêneas, porque não tem um filtro. Então, pensando nisso, e na função diagnóstica, qualquer ação que o professor fizer, ele já tem um diagnóstico ali do que o aluno sabe. Principalmente professores que têm bastante aulas. E mesmo que tem poucas aulas, tem professor que tem uma conscientização maior do que, às vezes, quem tem muitas aulas. Então, a avaliação, quando a gente fala diagnóstica, é qualquer ação que nós fizermos, sempre é diagnóstica frente àquilo que nós queremos. E a questão das classes, elas são heterogêneas, não tem dentro da proposta do currículo, quando você fala em EREL, em diversidade de gênero, não tem mais como ter separação. Nós somos todos juntos misturados, parece o que já é dito por todos. Então, assim, a avaliação, quando ela foi apontada como diagnóstica, foi considerando, se nós considerarmos o SARESP, ela tem um objetivo específico. Então, ela vai diagnosticar, dentro do sistema de São Paulo, o que o aluno aprendeu, o que ele não aprendeu. Como que ela faz essa avaliação? Através das habilidades que estão postas no currículo. Por isso que o nosso ponto de partida foi o currículo. Quando o professor faz a avaliação dele lá, faz a provinha, mensalão, sarespão, sarespinho, ele também tem um objetivo. Pelas provas que eu tenho oportunidade de ver, a maioria é voltada para o conteúdo desenvolvido. Tá? E quando é a avaliação em processo, como ela foi feita até esse momento, por bimestre, considerando o conteúdo do bimestre, ela vai diagnosticar aquilo que o aluno aprendeu durante o bimestre. Talvez com essa visão diferenciada e considerando que tudo para a gente é um diagnóstico, até o fato da gente estar falando para vocês do jeito que nós estamos, é um diagnóstico que é o primeiro momento nosso. Tá? Então, eu acho que a gente tem que caminhar por aí, o nosso tempo está se esgotando. Se você precisar, eu respondo mais detalhadamente por e-mail. Só manda seu e-mail para aquele Neuza Schonher, que aí a gente tenta dar conta do recado. Mas agradeço a participação de todos, muito obrigada, e a gente ficou bem contente com as questões.
é assim, ativar nossos neurônios, tá? Obrigada. Obrigada, pessoal. Podemos contar com vocês para as nossas próximas ações. Agradecemos de coração. Sucesso a todos, bom trabalho, uma boa tarde a todos. Obrigada.